Boa noite. Obrigado pela presença. Bom, o tema para hoje é um tanto ou quanto crítico e problemático, pois aborda aspectos religiosos pesados. Como é que Lúcifer penetra na estrutura religiosa terrestre há mais de 450 mil anos? Como é que, ao longo da história da humanidade, vários semideuses extraterrestres de várias civilizações galácticas, os chamados anjos caídos, foram confundidos com Lúcifer, que por sua vez foi confundido com Satã ou a seita de Baal dos sumerianos? A Ordem do Dragão Negro surgiu na região central de Órion, na estela Rigel. Esta estrela representa o berço das raças reptilianas, os Dracos, formatados a partir de um propósito essencial: sobrevivência biológica, mental e emocional nas piores condições geológicas e ambientais de existência. Vejamos desde o início. O co-criador do nosso universo local, Nebadon, é Mika, Sananda Jesus. A astronomia afirma que a nossa galáxia, Via Láctea, está localizada no chamado quadrante das 21 galáxias, que é considerado uma zona de livre-arbítrio pelo Comando Estelar. Neste quadrante existe uma proposta evolutiva multirracial e multinacional, a outras, onde todos os filhos viventes têm o direito de aprender a ser co-criadores com Deus. Neste sentido, as mônadas superiores de escala maior, que dão origem ao nosso eu superior, manifestam-se através de um processo de encarnação por via da alma. Daí surge a fragmentação de almas e o primeiro arquétipo da alma gêmea, que passamos a vida a procurar e nunca encontramos. Então, neste quadrante das 21 galáxias, regido por Sananda Jesus, todos os seres cósmicos das hierarquias dos arcanjos, serafins, querubins, Elohims, etc., manifestaram o propósito de criar não um, mas vários protótipos existenciais. O nome de Sananda começou a tornar-se conhecido, substituindo a energia de Jesus, porque sempre que as pessoas se lembravam de Jesus Cristo, lembravam-se de Jesus crucificado. Por isso, foi necessário mudar esse conceito para uma visão de uma entidade alegre e carinhosa, mas é o mesmo ser. Segundo os escritos de recebidos por canalização, Nebadon tem cerca de 200 bilhões de anos. Mas, como tal, é possível se a astrofísica afirma que o nosso universo tem somente cerca de 15 a 22 bilhões de anos. Esse valor está correto, mas diz respeito à manifestação física, palpável, que os cientistas registram através de técnicas desse próprio plano físico, mas que não conseguem captar os outros cerca de 90% da matéria do universo. Qual é o maior enigma atual da astrofísica? É que os mais de 100 bilhões de galáxias já detectadas pelo telescópio espacial Hubble representam apenas de 8 a 12% da massa total do universo. Onde está o resto? Trata-se de uma energia invisível, que está além do plano físico. É aqui que surge a teoria quântica das realidades paralelas. Desta forma, passa a ser compreensível a informação recebida por canalização de que o nosso universo tem cerca de 200 bilhões de anos, porque estamos a lidar com uma idade não relacionada com a fisicalidade que nós percepcionamos, mas sim com os outros planos paralelos transdimensionais, que é precisamente onde atua Starir, que me foi fornecendo essas datas. Mas afinal, como chegamos a Lúcifer? Quando essas 21 galáxias foram estruturadas, cada uma delas recebeu uma hierarquia administrativa que faria a gerência e a produtividade ao nível da qualificação e da quantidade das almas a serem distribuídas pelo processo evolutivo. Os famosos arcanjos foram distribuídos para fazerem a vistoria geral de cada galáxia, trabalhando com pequenas constelações onde iria ser colocado o projeto de vida. A responsabilidade pela zona chamada Braço de Órion ou Constelação de Órion foi atribuída a Lúcifer, o 37º arcanjo abaixo de Deus. Disse, inclusive, que é o arcanjo mais célebre da criação. A sua função era, pois, administrar e reger os processos evolutivos de todas as raças pertencentes ao braço espiral de Órion, ao qual nós pertencemos. Anágora é uma galáxia vizinha da nossa Via Láctea, situada a cerca de 355 milhões de anos-luz, mas tem uma regência diferente. Quando surgiu a frase cósmica, crescei e multiplicai-vos, ela foi aplicada a todas as partes do universo, sem exceção. Então, todos os seres das ordens espirituais começaram a procriar. O ser que equivale a Jesus, Sananda em Anágora, chama-se Anyotak. É um ser da ordem de Lanonadek, que habita a 5ª dimensão de consciência. A ordem de Lanonadek é uma ordem de co-criadores cósmicos extraterrestres com o poder de co-criar a nível genético. São os antigos deuses de que falam todas as escrituras, incluindo a Bíblia.
Também ele, evidentemente, respeitou a instrução do pai. Crescei e multiplicai-vos. E começou a multiplicar-se naquela galáxia, que escolhera como seu centro de procriação. Mas descobriu uma coisa fantástica, extremamente interessante e muito profunda. Ele podia alimentar-se das emoções e das percepções dos seus filhos. Aniutak tinha descoberto uma fonte inesgotável de alimento, êxtase e autocrescimento. Portanto, esta era uma forma magnífica e diferente de co-criar, crescer e evoluir. E no início, os seus filhos sempre acabavam por regressar a ele, com todo o conhecimento adquirido através das experiências vividas ao longo do seu desenvolvimento. Já que a frase real não é crescei e multiplicai-vos, mas crescei, multiplicai-vos e regressai a mim. Mas o arcanjo Aniutak passou a esquecer-se desta última parte da frase e deixou de permitir que os seus filhos voltassem para a casa do pai. Esta é a grande diferença que separa Aniutak, galáxia Nagra, de Sananda, galáxia Via Láctea. Por quê? Maika foi bem claro quando deu este comando a todos os seus arcanjos. Crescei, multiplicai-vos e regressei para que juntos cheguemos ao Pai Maior. Por conseguinte, os co-criadores que acatam a frequência crística permitem que os seus filhos cresçam, despertem a sua consciência, ascendam, se fundam à fonte do Eu Sou e se somem na consciência crística Mahatma Búdica Universal para que juntos façam a transcendência cósmica para as esferas maiores. Essa é a chave. Mas Aniutak descobriu que isso podia ficar para mais tarde. Então começou a rebanhar raças e raças, limitando-as até a seta ou oiteta dimensão de consciência, impedindo-as de ascender. Com isto, criou uma sociedade altamente racional, com baixa intuição, para que as diversas raças não pudessem chegar à espiritualidade, ficando assim presas na famosa matriz de controle. Portanto, a matriz de controle não é da Terra, vem de fora, é cósmica e tem milhares de anos. Então, os seres que estão ao serviço da proposta de vida da Aniutak, não reintegração na consciência crística, acreditam e atuam com base naquilo que, para eles, é real. Embora esses seres atuem de uma forma que para nós é indevida, comportam-se de acordo com o que acreditam ser a verdade e crendo que somos nós que estamos errados. Quando nós conseguimos compreender essa forma evolutiva, torna-se mais fácil aceitar o comportamento de um ser não confederado, não filiado na Confederação Intergaláctica. Então, aquela passagem bíblica em que o diabo tenta Jesus não tem o objetivo de o tirar do caminho. É uma tentativa de provar que a verdade do outro é superior à de Jesus. É um confronto ideológico e político intergaláctico. Portanto, a galáxia Anágora tornou-se o centro administrativo e jurídico existencial dessas raças, em grande parte reptilianas e insectoides. Por quê? Quando um planeta qualquer passa pelo processo de adaptação geológica, quais são as primeiras formas de vida que vão suportar as intempéries das alterações geológicas? Os insectos e depois os répteis. Por isso, essas duas formas biológicas de vida foram escolhidas propositadamente para criarem os impérios das super-raças e das superpotências. Os reptilianos e os insectoides não têm sentimentos, pois isso não faz parte da sua matriz genética original. Têm, contudo, um enorme poder intelectual, uma mentalidade racional 1000 vezes superior a um humano. O QI de um reptiliano de nível inferior anda pelos 600 ou 700. Não tem, por isso, comparação com o nosso, que dificilmente chega aos 100. Um reptiliano de nível superior chega a um QI de 2600. Mas eles não têm emoções. Então, qual é a grande dificuldade de um reptiliano? Sentir. Eles são regidos geneticamente por processos lógicos equivalentes ao hemisfério esquerdo humano. Notem, um reptiliano não é um assassino, não é um ser malvado, apenas é regido por um comportamento e racionalização diferentes. Aí é que está o problema do preconceito dos humanos em relação aos maus. Os valores éticos e morais de um reptiliano não são iguais aos nossos. E olha que nós não somos nenhum modelo de ética e comportamento. Então temos de ter cuidado, porque a nossa ética é muito questionável. Certa vez no Brasil, tive contato com uma cidade intraterrena de Zetas e Greys. Quando me projetei para conversar com eles e tentei questionar o seu comportamento, eles disseram: "Quem são vocês para questionarem o nosso comportamento? Vocês matam por dinheiro, são capazes de matar a própria mãe por dinheiro. Por egocentrismo, destroem o planeta que vos dá o alimento. Na nossa sociedade, nós não matamos, respeitamos a vida. Para nós, vocês, humanos, representam um vírus letal
que está destruindo o próprio planeta que nos alimenta. Se refletirmos sobre o que eles disseram, verificamos ser verdade. A nossa sociedade tem destruído o corpo da Mãe Terra. Matamos-nos por bens materiais, não respeitamos a vida. Por isso, estamos nesta situação mundial que continuará enquanto a nossa consciência não foi despertada e realinhada. A posição deles é bem interessante, apesar de serem considerados não confederados. Mas é só porque sua ética é totalmente diferente do conceito crístico, o regresso à luz. Então, há mais ou menos 16,7 bilhões de anos, na nossa Via Láctea, Lúcifer, juntamente com uma regência de seres da ordem Lanonadek, dá início ao projeto de plantar vida no universo astral, de 5D a 6,9D, que com o tempo e a instabilidade magnética da Via Láctea, viria a cristalizar-se nos níveis mais densos de 1D a 4D. Isto, é claro, não aconteceu de um dia para o outro. Demorou alguns milhões de anos. As primeiras formas de vida a cristalizarem-se no nosso braço de Órion, o nome correto é Constelação de Satânia, de onde derivou o nome de Satã, que entra na história mais tarde, foram as formas marinhas, os insectos e os répteis. A forma reptiliana, surgida em Órion, com cerca de 713 espécies distintas, começa a cristalizar-se fisicamente, como nós entendemos este conceito, há cerca de 14,3 bilhões de anos. O centro desta manifestação ocorre nas estrelas Shaula, Gareb, Spica e Antares, que é a estrela mais brilhante da constelação de Escorpião. Também temos outras formações na constelação de Draco, em Rigel, que foi o ponto mais importante onde se formou o grande império de Órion. Basicamente, o formato reptiliano e insectoide existe em quase toda a Via Láctea, por uma questão natural de sobrevivência. O arquétipo adâmico, como nós entendemos o Adão humano, começou a chegar ao nosso quadrante da Via Láctea, a nível telúrico, há cerca de 9,8 bilhões de anos. A sua cristalização física, 4D, só viria a ocorrer há 7,4 bilhões de anos numa estrela da constelação de Lira. Esse sistema estelar, muito próximo da estrela Vega, a 26 anos-luz da Terra, foi escolhido para manifestar a primeira experiência genética mista entre humanos e reptilianos para formar o famoso Draco, com cerca de 50% do padrão genético reptiliano e 50% do padrão genético adâmico, humano. Até aqui, o plano, coordenado pelo arcanjo Lúcifer, correu muito bem. Só que, no decorrer do processo, Lúcifer solicitou ajuda para a administração do seu trabalho cocriativo nos vários sistemas estelares, do seu braço de Órion ou constelação de Satânia. Um dos candidatos a essa tarefa foi aquele que conhecemos como Satã, um Lanonadek de segunda ordem da galáxia de Anágora, filho direto de Aniotak. Lúcifer conhecia Aniotak e sabia que esse arcanjo tinha uma proposta de vida distinta. Mas, como havia um propósito semelhante para o grupo das 21 galáxias, achou que não havia inconveniente em chamar Satã. Quem esteve contra esta requisição? O arcanjo Gabriel. Ele foi o primeiro a perceber que aquilo iria dar alguns probleminhas, mas ninguém lhe deu atenção, porque o plano maior previa que no futuro, por maiores que fossem os problemas, tudo acabaria por se resolver. Tudo, eventualmente, retorna ao todo. Desta forma, cosmicamente, foi permitido que Satã viesse da galáxia de Anágora para a Via Láctea, co-criar ao serviço de Lúcifer. Mas quem assinaria tudo o que fosse feito? Lúcifer. Qualquer borrada feita abaixo dele seria da sua responsabilidade. Então, o que é que fez Satã? Ele vinha de uma experiência de cocriação, na qual inseriu geneticamente nas suas criações entre 30% a 50% de negatividade. Desta forma, Aniotak, que se alimentava do campo energético emocional dos seus filhos, criava as condições para que em Anágora eles fossem altamente competitivos, se entregassem ao confronto, à competição e à sobrevivência. Lúcifer não valorizou esse pequeno aspecto e deu carta branca a Satã, que começou a inserir nos filhos de Vega, os Dracos, a mistura entre humanos e reptilianos. Uma composição genética de competição e de confronto, na ordem de quase 60% de negatividade, dando origem a uma sociedade altamente competitiva e guerreira. Assim foi colocada a primeira semente de guerra no nosso sector da galáxia. Todavia, não é em Vega, mas em Rigel que surge o grande império de Órion, através da ordem draconiana, com um índice de negatividade mais baixo, mas também pela mão de Satã. Quando Lúcifer se apercebe do que estava a acontecer, reconhece um aspecto interessante nessa proposta evolutiva.
Qualquer alma que encarnasse naquelas raças iria experimentar ao máximo possível o seu potencial de cocriação, para o bem ou para o mal, o célebre livre-arbítrio. Naquela época, Lúcifer criara, por decreto, no quadrante de Órion, a reencarnação obrigatória dentro das diversas raças, o que significava que a alma aprenderia pelo sofrimento ou não, conforme as suas escolhas. Perfeito. Este processo kármico iria garantir a evolução de todos, sem perder de vista a reintegração crística. Acontece, porém, que, com o passar do tempo, Satã aliciou para junto de si muitos seres ligados à luz, que começaram a gostar da história de criar uma condição evolutiva onde ninguém mais ascensionasse, não reintegração crística, ficando presos até a sétima poité, doando o ectoplasma produzido no medo, na raiva, no confronto, no sofrimento e na ilusão, onde muitos dos atuais humanos ainda se encontram. Então, em termos telúricos, os famosos vampiros absorvem o ectoplasma gerado pelas nossas emoções negativas. Foi em decorrência deste processo que começou a surgir um império, que era uma cópia fiel de Anágora, regida pelo arcanjo Aniotak. Foi aí que a coisa saiu do controle e que começou o grande problema de Lúcifer, pois permitiu que tal situação acontecesse. Mas ele apostou na ideia de que aquele projeto permitiria uma via evolutiva muito mais refinada do que o padrão existente nas outras galáxias e dos outros universos. O mais interessante é que esta situação era do conhecimento do Conselho Superior Melquisedeque e do Conselho Voronandek. Por conseguinte, quando as pessoas tentam crucificar Lúcifer, há muito mais gente lá em cima que aceitou o desafio. Essa é a questão. No nosso quadrante, começam então a formar-se raças com alto poder competitivo, como a nossa sociedade terrestre ainda o demonstra. Assim, no decorrer dos processos evolutivos, surge a poderosa força astronáutica desse império e começam os problemas. O que aconteceu com a colonização europeia nas Américas e noutras partes do mundo é uma réplica do que aconteceu no cosmos. Começaram os grandes confrontos estelares, que foram descritos por George Lucas nos filmes da série Guerra das Estrelas. A Ordem de Jedi e a Ordem dos Sith são, respectivamente, a Ordem dos Cavaleiros de Metraton, conhecidos como os Cavaleiros de Maitreya, e os Cavaleiros da Ordem do Dragão Negro. Essas pessoas com poderes extrafísicos, que dominavam o poder encarnacional, existiam e formavam esses impérios. Então, no decorrer de milhares e milhares de anos, muitos impérios surgiram e caíram. Muitas guerras foram travadas. Muitas destruições planetárias de nível apocalíptico ocorreram. Entretanto, segundo o decreto de Lúcifer, as almas continuavam obrigadas a encarnar sistematicamente nas diversas raças para poderem evoluir. Então, o arcanjo Miguel, apoiado pelas hierarquias das fraternidades cósmicas, começa a inserir o projeto avatárico em cada uma dessas raças. Seres ascensionados da hierarquia superior predispunham-se a encarnar dentro de certas raças com o objetivo de despertar a consciência crística. Lúcifer apoia o projeto de Miguel e convida vários dos seus comandados para começarem a inserir nessas raças avatares da Ordem Lanonadek, com o intuito de despertarem a consciência dos seres através da via da religião. Lúcifer é uma entidade de nível vibracional de 17 a 19D que nunca encarnou em nenhum planeta e sempre orbitou como um arcanjo. A questão é que cada planeta de Satânia, criado pela Ordem Reptiliana, tinha um deus chamado Lúcifer ou Baal. É assim que o nome deste arcanjo começa a surgir como co-criador local, porque ele era a instância máxima do quadrante. 1. A hierarquia arcangélica trabalha o aspecto espiritual da evolução. 2. A hierarquia dos Elohims trabalha com a estabilidade atômico-molecular dos corpos, inclusive o físico. 3. A Ordem Lanonadek, Lúcifer, é a responsável pela fixação dos padrões de ADN, que cristalizaram a forma de vida material. São os geneticistas, por assim dizer. Então, como geneticista, o papel de Lúcifer era co-criar. Portanto, era ele quem assinava a documentação relacionada com esses projetos. É considerado o Deus criador em muitos planetas do nosso quadrante, porque na consciência desses seres, Lúcifer era o autor dos seus moldes biológicos. Por isso, em muitas das nossas religiões antigas, Atlântida, Lemúria, Suméria, etc., se fala de Baal e Lúcifer. Para toda essa gente, ele era o co-criador racial, era a regência máxima. Mas vejamos outros aspectos. À medida que cada planeta foi evoluindo e envolvendo-se com a proposta energética de Lúcifer, a população começou a criar um holograma dessa entidade na sua consciência e na do planeta.
Da mesma forma que nós temos um holograma de Jesus crucificado, de Shankor, Germain e tantos outros seres que conhecemos ou de quem ouvimos falar, criado pelas nossas formas de pensamento, que projetam uma energia capaz de formar uma imagem na consciência, também os povos desses planetas criaram um holograma de Lúcifer, de acordo com as suas crenças. Isto originou um holograma multidimensional da consciência de Lúcifer, fragmentada na cultura religiosa de cada um desses povos. É aqui que começa o grande problema. Por quê? Muito tempo depois, a guerra chegou ao ponto culminante de destruir 7 ou 8 estrelas, com seus respectivos planetas e populações. Uma chacina absurda. É então que, pela primeira vez na história conhecida das nossas civilizações estelares, a Confederação Intergaláctica intervém através de Starir, de Miguel e outras hierarquias superiores, impedindo o confronto físico e pondo finalmente ordem na situação. Neste contexto, o que é que foi determinado? Todos os seres que tinham violado a primeira lei, não matarás, a segunda lei, ama o próximo como a ti mesmo, e a terceira lei, respeita o livre-arbítrio do próximo, foram encerrados numa grande barreira de frequência e chamados às suas responsabilidades, reiniciando o seu ciclo de reencarnações em 37 planetas de exílio, entre eles a Terra. Trata-se de um exílio temporário para, partindo de um novo ADN contendo a herança hereditária de todos os grandes impérios, acabar de vez com a competitividade. É assim que o ADN dos humanos terrestres possui uma carga hereditária das 22 raças cósmicas que se odiavam entre si por motivos religiosos, políticos, etc. Portanto, como a nossa alma durante muitas encarnações encarnou na raça reptiliana, que não podia ver a raça humana, foi obrigada a encarnar também como humana. Ou seja, para acabar de vez com a percepção psicológica vivida no passado, da competitividade de uma raça em relação à outra, a alma teve de encarnar aqui, guardando a herança hereditária de todas as raças que achava serem suas inimigas. Este foi o grande plano que Lúcifer também apoiou. A verdade é que, no princípio, não se sabia até que ponto uma alma, com o ADN manipulado negativamente, poderia levar à sua maldade. Naquele momento da história galáctica não se conhecia o limite da maldade. Aliás, nem se sabia que a maldade era ilimitada. Por conseguinte, o problema existia porque Lúcifer apostou num projeto sem estar precavido, sem estar devidamente apoiado, até juridicamente. Lúcifer não sabia o que poderia acontecer. Era uma incógnita. Quando ele se dirigia ao pai e lhe perguntava: "O que é que vai acontecer?", Micah não respondia. Não respondia porque nunca tinha estado aqui embaixo. Micah partia do princípio que uma alma divina provinha de Deus. Por mais que descesse até aqui para brincar a dualidade, sendo umas vezes boazinha e outras vezes mazinha, manter-se-ia num parâmetro de equilíbrio. Portanto, o desequilíbrio criado artificialmente por via genética por Satã e seus irmãos jamais cabia na cabeça de Sananda. Isso era algo impossível. Desta forma, Lúcifer nunca obtinha uma resposta do comando superior acerca do que eles achavam do projeto. É essa falta de comunicação que Lúcifer expõe nos seus escritos. O opositor do projeto foi Gabriel, pois a longo prazo, a perceber-se de que a coisa não ia ser tão fácil quanto se imaginava. Mas Lúcifer julgou que bastaria colocar uma barreira de frequência para limitar o processo. Ninguém imaginava que a coisa chegasse onde chegou e que as nossas limitações genéticas criaram uma bomba atômica emocional. Imaginem todos nós, trancados aqui a pão e água. Não tardaria a atingirmos o desespero. Foi o que aconteceu no cosmos. É por isso que cada um de nós está a passar por esse processo, vivendo em sociedades altamente racionais e evoluídas tecnologicamente, mas com baixo índice de espiritualidade. Desenvolvemos a percepção emocional e racional e aprendemos a respeitar aquilo que temos como certo. Portanto, tudo foi manipulado de uma forma totalmente indevida pelas hostes intermediárias, cujos membros acabaram também por cair na dualidade, tendo de passar a encarnar, por terem seguido o projeto de Anhotak, totalmente desarmônico em relação ao projeto original do Arcanjo Miguel. Por conseguinte, havia uma segregação energética. As hierarquias de luz crísticas orbitavam lá em cima e as outras orbitavam aqui embaixo. Estas, porém, não eram más. Não se tratavam de seres malvados, apenas tinham propostas diferentes. Cada raça, do seu ponto de vista, achava-se na razão do que pregava. Porém, muito frequentemente usavam a guerra como forma de comunicarem os seus valores. Foi essa forma de agir que saiu do controle.
Quando começou o exílio nos 37 planetas, quem é que pagou a conta? Lúcifer, pois foi ele que assinara o projeto. Aqui na Terra, com a manipulação religiosa, consideramos Lúcifer como um grande anjo caído. Mas quem era o seu colaborador direto? Satã, que fora chamado para a Terra, que estava perto de Rigel, 700 anos-luz aproximadamente, onde tinham ocorrido os maiores confrontos bélicos. Aliás, Satã já tinha desenvolvido alguns projetos, como Maldek e Nibiru, que também não tinham dado um resultado muito harmônico. Então, devido ao aprisionamento terrestre dos seres das 22 raças, as religiões por eles formadas são baseadas em Baal e em Marduk, os nomes herméticos de Lúcifer. Planeta que orbitava entre Marte e Júpiter. Foi destruído numa guerra nuclear. Atualmente é o conhecido cinturão de asteroides do nosso sistema solar. É em face destas situações culturais e religiosas que começam a surgir os seres da ordem crística, como Miguel postulara para acabar com a situação satânica. Sanat Kumara, por exemplo, vindo de Vênus há 18,6 milhões de anos, fundou na Terra a famosa Fraternidade Azul de Vênus, que acabaria por se tornar na Fraternidade Branca da Terra. Com a chegada dessa entidade, a Terra inicia um processo de evolução através do Cristo, confrontando a evolução pela dor e pela terminologia dos filhos de Satã. Nasce assim uma nova etapa evolutiva da Terra, onde começa a surgir a imagem negativa de Lúcifer como um anjo caído. A humanidade, através de rituais de oferendas de magia negra, cria um arquétipo de um falso Lúcifer de 7D, porque a maior parte dos seres espaciais, caídos ou renegados, eram de 6D e 7D. Surge então o holograma do Lúcifer terrestre de 6D, porque na verdade ele nunca esteve aqui. Quem esteve aprisionado aqui foi Satã. E nós confundimos os dois. Desta forma, no plano astral e no umbral, começa a surgir um holograma do diabo, formatado por nós através da magia negra, ao qual, erradamente, demos o nome de Lúcifer e outros nomes, que se referem a antigos comandantes estelares extraterrestres aprisionados na Terra para passarem pelo processo evolutivo encarnacional, mesmo no umbral, a fim de corrigirem o desvio infligido sobre a humanidade através da manipulação genética. Assim se formatam os tronos do umbral, a que a tradição religiosa chama inferno. Foi neste processo que separamos o céu da terra, a superfície ou no subsolo. Por isso, muitas pessoas se assustam quando ouvem falar dos intraterrenos, porque acham que qualquer ser intraterreno é um ser negativo. Mas isso não existe. Então, o que é que surge desta situação? Há mais de 450 mil anos, começam a formar-se os impérios umbralinos, digamos assim. O umbral da Terra e dos outros 36 planetas tem 7 dimensões para baixo, cada uma delas subdividida em 7 frequências, o que totaliza 49 níveis de umbral ou 49 infernos, cada um deles com uma regência específica. Foi por estes diversos níveis que estes seres negativados se subdividiram. Desta forma, os tronos dos potentados da luz controlam a nossa evolução e os tronos negativados do umbral controlam a evolução umbralina. E nós estamos no meio. Portanto, nós subimos ou descemos consoante as nossas escolhas e manifestações. Podemos assim explicar as religiões, o ocultismo, o espiritismo, tal como os comandos estelares e a verdadeira origem de Lúcifer dentro de todo este contexto. Como se disse, o arcanjo Lúcifer nunca esteve na Terra, encarnado ou aprisionado. Esteve supervisionando. No encontro que tivemos extrafisicamente, ele deu-me a entender que foi leviano. Foi um pai que não soube colocar o filho no seu verdadeiro lugar. Foi libertino ao passar a mão na cabeça do filho, sem saber o que esse filho andava a congeminar. Portanto, a grande falha de Lúcifer foi ter sido totalmente conveniente e não se ter preocupado detalhadamente com o processo. Essa foi a grande falha dele. Mas o diabo, como lhe chamavam, já se retratou perante Sananda Jesus e começou a trabalhar em prol no grande resgate cósmico da Terra. Na verdade, o que é que aconteceu a nível do grande jogo cósmico? Quando ocorreu o clímax do grande confronto cósmico e o arcanjo Miguel interveio, com a sua frota, por conta própria, sem pedir ordem a ninguém, o chefe, Mika Sananda Jesus, foi chamado, pois tinha acontecido algo inédito. Um arcanjo tinha intervindo no processo evolutivo da galáxia. É aí que o velho resolve tirar os óculos, largar a bengala e dizer: o que é que está a acontecer? Foi naquele momento que Maika se apercebeu da magnitude do que significava ter aberto um espaço chamado Universo de Livre-Arbítrio. Naquela época, Starir, que estava no seu universo, chamado Shinkara,
veio trazer a Mika o arquétipo cocriacional de Shankara, que também era um padrão de dualidade. Só que, para manter o projeto e estrutura esse padrão de dualidade sob o comando de Starir fora controlado e permitira, no máximo, 15 a 22% de negatividade e competitividade no ADN daqueles seres. Quando Starir soube que Satã e Lúcifer estavam a trabalhar com taxas muito superiores, apercebeu-se que a coisa daria problemas. Veio então falar com Micah. Na verdade, Micah nunca acreditou na maldade de ninguém. Ele não conseguia conceber que um filho cósmico chegasse ao ponto de arquitetar uma destruição em massa. Do ponto de vista de um ser cósmico daquela grandeza, tal coisa não tem nexo, não faz sentido, não pode existir. É como virem dizer a alguém que o filho é assassino. Não pode ser. Eu vi-o nascer. Como pode ser um assassino? Jesus, naquele plano, não conseguia conceber que um filho dele chegasse a tal ponto. Quando ocorre a grande intervenção de Miguel e outros seres, gera-se um grande problema, porque Micah, não convencido da dualidade, disse: eu vou descer e experimentar fisicamente cada um desses 37 mundos, para saber o que é essa dualidade de que vocês tanto falam. Aí quem teve um ataque cardíaco, se assim se pode dizer, foi Gabriel e Metatron, porque nunca na história cósmica, um co-criador desse gabarito tinha descido para um nível de 3D, usando um corpo biológico humano. Não havia registros disso. Mas Micah disse que ia quebrar a regra, porque antes de criar qualquer sentença, queria entender os seus filhos. Então, foi criado um projeto avatárico em cada um desses mundos. Foi assim que Sananda desceu em cada um dos 37 planetas, não só na Terra. O fator inédito deste processo foi que os seres renegados, Anyotak, Satã e seus acólitos, jamais acreditavam que o próprio Pai viesse ao nível físico. Naquela passagem bíblica em que Satã vai ao deserto tentar Jesus, Satã não tinha ideia de quem era aquele ser. Ele supôs que era um filho da alta hierarquia, mas nunca imaginou que fosse o próprio Criador. Então, o encontro de Satã com Sananda, já com a consciência crística acoplada, depois do batismo, significou a quebra de todos os seus paradigmas. Tal como nós, Jesus viveu na carne os grandes problemas da dualidade, dos quais reclamamos. Mas os seres ascensionados têm dificuldade em entender os nossos problemas materiais, porque vibram em outra oitava de energia. Era o que acontecia com Micah até Jesus os experimentar, ao vivo. Como também esteve nos outros 36 planetas, conseguiu entender o que se passava. Foi aí que Micah criou o conceito da Operação Resgate. Todas as almas passariam, a nível cósmico, pela divisão do trigo do joio, sem exceção. A Operação Resgate não seria uma operação física de resgate, mas sim uma libertação energética, através da consciência de cada um. Nós vamos elevarmos-nos através da consciência, porque Jesus verificou que eram típicos os ciclos de decadência consciencial, como ocorrera na Atlântida e na Lemúria. E por quê? Porque quando os comandos estelares evacuavam o planeta, voltavam a colocar as pessoas aqui, uns tempos depois, sem terem aprendido nada. Por isso, o projeto foi alterado e vamos ter de despertar a consciência a partir dos próprios processos internos. Por essa razão, na convergência harmônica, foi declarado que a Terra não seria aniquilada numa terceira guerra mundial ou num cataclismo, como nós acreditávamos que iria acontecer. Por isso, as profecias chegaram até 1985 ou 86 e depois não se concretizaram. Se considerarmos as profecias de Edgar Cayce, a Califórnia era para ter afundado em 1985, mas não ocorreu. Depois passou para 87 e também não afundou. Voltaram a adiar para 2002, mas ainda está lá, porque o projeto da Terra foi mudado através da interferência divina do Pai, no caso Micah, Sananda, Jesus. Assim, todos os arquétipos cósmicos dos arcanjos, Elohim, serafins, etc., começaram a actuar na reconstrução da malha eletromagnética da Terra para recuperar a nossa verdadeira consciência. Foi aí que eu me deparei com o holograma de Lúcifer de 7D, que até há 1 ano e meio atrás não sabia que existia. Eu conheço o Lúcifer original, mas não o do holograma de 7D, formatado por nós, pois sempre me projetou acima de 9D. Então apercebi-me que somos nós que criamos os hologramas, através dos rituais religiosos das nossas fés. No plano astral e telúrico, foi assim que criamos o diabo, que nunca existiu. Criamos um holograma com chifres, rabo e um tridente na mão. Mas esquecemos-nos de que o tridente é um sceptro de poder representativo da Trindade, o Pai, Mãe, o Filho e o Espírito Santo, e não uma ferramenta do diabo. É o símbolo de Netuno, o Senhor dos Mares.
Mas para nós simboliza o quê? O garfinho para espetar no nosso traseiro. Então, foi através das crenças religiosas que criamos diversas correlações de Lúcifer e tantas outras divindades que, para nós, representam o demônio. Na verdade, originalmente, esses demônios eram o quê? Seres do espaço que não respeitavam as 3 leis máximas. Isso, porém, não significa que sejam demônios. Significa que têm uma consciência e uma conduta ética questionável. O problema não são eles. Somos nós que, com o nosso fanatismo, criamos aquelas frequências intermediárias negativas. Então, quando depois de desencarnar, nos manifestamos através do processo mediúnico, começamos a lutar, a ofender, a exigir sangue, a pedir bebida, fumar, etc. Ou seja, criamos um holograma e quando desencarnamos, o incorporamos e ficamos presos a ele. Então, enquanto a nossa consciência não despertar, estamos presos e, consequentemente, vibramos naquela energia. Assim, quando nos manifestamos mediunicamente, demonstramos aquilo que acreditamos ser real. Esse é o grande problema das escolas de magia, da Umbanda e do Candomblé e suas correspondências no mundo inteiro, porque não trabalham no conceito crístico da luz, mas no conceito do dinheiro. Cada um chega lá e paga para que deem um jeito na sua vida, usando de forma indevida as entidades ditas demoníacas para aprisionar as pessoas nessa linha de trabalho. A questão é que, infelizmente, muitas dessas pessoas alimentam conceitos religiosos e apreciam posturas de intercâmbio com esses demônios do outro plano. E aqui voltamos a falar da energia de Lúcifer. O que significa Lúcifer? Luz. Aquele que é feito de luz. Então, Lúcifer jamais foi um anjo caído. Cometeu os seus erros, concordo, mas não com a intenção destrutiva que as pessoas imaginam. Satã também cometeu erros. Cometeu. Mas por que foi ensinado no contexto de um padrão evolutivo distinto? Querem ver um paralelo com os humanos? Imaginemos uma criança que, desde pequena, frequenta a academia militar. Ela vai ser ensinada a obedecer e a seguir ordens. Se não obedecer, castigo. Cresce sob este parâmetro. O superior mandou, eu cumpro. Foi o que aconteceu com Satã, que foi criado num ambiente ditatorial. Aquilo que fazia e divulgava era a realidade dele. A maldade primordial não partiu dele. Partiu de uma série de situações que Anhotak criou, em Anágora. As pessoas perguntam, então Anhotak é o diabo? Digamos que ele foi o pivô da situação, gerada há bilhões de anos atrás. Talvez nem ele conhecesse a envergadura do que estava a acontecer e do que daí resultaria. Então, quando foi criado o processo reencarnacional, nós passamos a nível cósmico a experimentar várias raças, vários processos evolutivos para entendermos o que fora feito em cada ciclo. Nós temos lembrança plena desse processo reencarnacional extraterreno, das encarnações em várias raças. Bom, então, quando é que eu conheci esse famoso Lúcifer de 7D holograma? Certa vez, fui chamado para fazer um trabalho no deserto chileno, mais propriamente no Vale da Lua, a cratera de um vulcão extinto, a 2.200 metros de altitude, devido aos sacrifícios feitos ali no tempo anterior à chegada dos espanhóis. Quando as naves começaram a aterrar para colaborar no trabalho, defrontei-me com o holograma 7D de Lúcifer. Como estava sintonizado com o Starir, foi possível fazer o que tinha de ser feito. De facto, no passado, tinham usado o holograma de Lúcifer para os rituais de magia. Então, para poder libertar essas almas a nível umbralino, eu tinha de fazer a libertação e a reinversão de um dos 7 fractais de Lúcifer. Esse fractal foi aprisionado e entregue a Starir e Miguel, tendo sido feita a sua despolarização e a libertação do elemental que fora usado para o criar. E o que era aquele holograma? Era o que nós tínhamos usado no passado para os trabalhos de magia negra. Cada oferenda, cada matança feita em nome de Lúcifer e de Satã criava um holograma energético maligno, aprisionando todas as entidades que tinham morrido em nome daquilo. Então, para poder libertar esses seres, eu tinha de fazer a despolarização daquele arquétipo. Apesar de ter utilizado o meu corpo físico, quem fez o trabalho foi Starir, Miguel e o Shiva. Foi interessante porque verifiquei que aquele arquétipo representa as energias de ódio, raiva e poder do holograma terrestre do diabo. Mas um holograma só tem o poder que você lhe der, por ter medo. Quando você sai da frequência do medo, aquilo não tem como interagir consigo, porque não passa de uma ilusão. É como se você olhasse para uma grande caricatura do diabo e ficasse com medo. Mas se souber que se trata de uma caricatura sem qualquer realidade, a coisa não tem como interagir com a tua energia.
As pessoas que lidam com essas energias negativas interagem com um diabo aparente. É o seu diabo interno que entra naquela sintonia. Neste trabalho, apesar de todos os boicotes que tivemos de enfrentar para nos impedir de chegar ao local, libertamos 15.700 almas que estavam dentro daquele vulcão extinto. Resumindo, através das nossas crenças religiosas, nós fomentamos retoricamente hologramas que passaram a alimentar-se dessas energias. É aí que entram quase todas as linhas ritualistas de magia negra. No passado, fomos obrigados a passar por rituais satânicos. Não deve ter sido nada agradável. Daí o nosso medo subconsciente dos nomes de Satã e de Lúcifer. Ou seja, durante o processo histórico extraterrestre e terrestre, nós vivemos etapas onde as ditaduras religiosas criaram impérios pelo medo e pelo poder. E nós, obviamente, adquirimos experiências nada agradáveis. Daí as fobias e traumas em relação a várias divindades religiosas. É aí que ainda existe o nosso diabo interno. Ou seja, as experiências mal-sucedidas geraram um arquétipo do diabo, ao qual a igreja chama Lúcifer e Satã. E nós aceitamos esse dogma. Então o problema não é Lúcifer ou Satã, é a nossa informação acerca de quem é o diabo na nossa vida. O que é que isso representa na nossa existência? O facto é que no nosso processo encarnacional, todos nós já tivemos um pé no umbral. Como funciona o umbral? É bem simples e é importante saber. O universo é regido por vibrações e frequências. Quando nós estamos para desencarnar, o nível de frequência em que nos encontramos determina exatamente o lugar onde vamos parar depois da passagem. Se desencarnamos com ódio, raiva e rancor em relação a uma situação ou a uma pessoa, cria-se um holograma que se cristaliza do outro lado. Ficamos presos aqui do outro lado e entramos para o reino umbralino, que tem vários níveis distintos de energia. Ao contrário, quando ao desencarnar, nos entregamos a Deus e passamos de alma lavada, porque resolvemos tudo o que havia para rever durante a vida. Ou seja, estamos tranquilos, vamos para um padrão mais elevado. Então, quando a pessoa está altamente negativa e numa situação pesada, passa para outro lado num nível muito baixo e vai ser servido por entidades da mesma frequência, que o veem como carne nova. Essa pessoa passa a ser escravo do bando já existente nessa frequência, que é regido por uma entidade negativada. Então, esses seres umbralinos acreditam piamente que Lúcifer e Satã são o mesmo ser, que é o diabo. De facto, o holograma de Lúcifer, de Satã ou de qualquer um desses seres existe realmente, mas é alimentado por nós. Assim, quando alguém trabalha com o lado negro da força, na magia negra, para prejudicar os outros, está alimentando seres que vibram naquela energia, que querem alimento, aquele sangue, aquele cadáver, para fazerem o que lhes foi pedido. Temos, portanto, os dois lados, o lado luminoso e o lado demoníaco, que, infelizmente, a maior parte de nós usou nas religiões do passado. Lembrem-se de que chegamos a oferecer a vida de crianças para aplacar a ira de Deus. Então, cultural e religiosamente, todos nós fizemos matanças, porque tal era permitido pelas estruturas religiosas. Todos nós desenvolvemos esse lado obscuro devido à cultura religiosa. Também temos de resgatar na nossa consciência planetária que, basicamente, é o respeito pela vida, o respeito pelo próximo. Foi essa falta de respeito que desencadeou as grandes guerras estelares. Cada vez que desrespeitamos a vida, criamos um karma. O nosso passado encontra-se com o nosso presente, e a Terra está passando por um salto quântico estelar, e temos de nos libertar do passado, da raiva, da culpa, do medo. Só que muitas vezes, o medo provém de experiências extrafísicas de confrontos passados, algo que está armazenado na memória quântica celular. Assim, precisamos entender que no meu passado, por exemplo, devido a uma crença religiosa ou racial, eu achava que tinha de matar todos os Dracos porque eles não prestavam. Ainda hoje, na nossa sociedade terrestre, estamos em guerra por causa de disputas religiosas, sociais, econômicas e militares. As pessoas ainda se agridem por causa de times de futebol. Então, o despertar de consciência diz que temos de perdoar. Mas perdoar a quem? A nós mesmos. E o que é que eu tenho de perdoar a mim mesmo? Os meus medos, derivados das experiências mal-sucedidas do passado. Escrevi muito sobre Lúcifer para que pudéssemos entender a origem da mentira que foi formatada pelas instituições religiosas sobre ele, sobre Satã e sobre a nossa própria participação nessas situações, quando praticamos magia negra porque a religião permitia. Libertar o passado é simplesmente entender que vivemos um holograma institucionalizado pelas religiões da época.
mas eu liberto-me quando percebo que esse passado só tem força quando eu o potencializo. Os comandos estelares, os irmãos do espaço, sirianos, pleiadianos, canopianos, marcianos, maldequianos, rigelianos, veganianos, etc., todos eles cometeram o mesmo erro: egocentrismo, disputas de poder. E todos eles estão cobrando karma aqui na Terra. Por que é que vocês acham que uma esquadra gigantesca de sirianos, pleiadianos, arcturianos, etc., está ajudando a humanidade? Será porque são bonzinhos? Não. Eles estão aqui aguardando o nosso regresso, a aprendizagem que temos para lhes entregar fruto das nossas experiências na Terra. A maior parte dos irmãos do espaço que trabalham conosco na Terra estão aprendendo através de nós. Como? Por telemetria sensorial. Imaginemos uma pessoa que seja pleiadiana. Essa pessoa tem o comando pleiadiano acoplado a ela teluricamente, monitorando-a 24 horas por dia. Assim, tudo que ela experimenta passa para eles a nível sensorial. Conclusão: todo o grupo pleiadiano vai compreender o processo de vida da Terra. Então eles esperam que essa pessoa saia da Terra e volte para as Pleiades com as experiências que aqui viveu.